Ao longo dos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre como a nossa relação com o trabalho ela vai ter implicações na nossa qualidade de vida. Eu tenho falado também que é possível a gente ser feliz no nosso trabalho quando ele faz sentido, quando a gente se sente útil e quando ele agrega coisas positivas à nossa vida. Não tem como a gente falar sobre qualidade de vida, sobre felicidade no trabalho, se a gente desconsiderar um fenômeno cada vez mais frequente nas nossas conversas e no nosso dia a dia. Eu estou falando sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é algo natural, que todos nós sentimos e que vai ter muito a ver com a iminência de alguma coisa que foge do nosso controle. Então, assim, se eu vou fazer uma coisa muito legal amanhã, vou fazer uma viagem muito interessante, é natural que eu fique agoniada, é natural que eu queira que isso chegue logo e às vezes eu tenho até dificuldade de dormir mesmo por uma coisa positiva. O que tem acontecido conosco é que nós estamos cada vez mais tentando ter um controle sobre absolutamente tudo e isso tem influenciado diretamente na nossa ansiedade, de modo que nós estamos muito mais ansiosos do que deveríamos estar e muitas vezes nós nos damos conta dessa ansiedade quando eu paro, né, quando eu vou fazer alguma coisa um pouquinho mais calma, um pouquinho mais tranquila ou quando eu estou na iminência de que a minha realidade possa mudar de alguma forma. A gente está na iminência de que a nossa realidade mude. Nós passamos por 2 anos bastante complicados e nós estamos reaprendendo a voltar ao normal. Eu não gosto do jeito como essa frase ficou articulada, mas é exatamente isso. Nós estamos aprendendo que em alguns contextos não se faz mais sentido que a gente utilize máscara e nós estamos lidando de novo com uma sensação de desconforto. Aquilo que era deixou de ser e agora volta a ser e eu ainda não sei direito como é que eu vou me posicionar a esse respeito. E a tentativa de me antecipar a esses novos tempos, a tentativa e às vezes até a mesma resistência que eu tenho, né, de lidar com algumas questões, promove essa sensação de ansiedade. Como que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu não sei mais se eu dou conta de fazer assim, mas eu já estava funcionando de uma outra maneira. E o que eu penso é que assim, o que a gente tem visto com muita frequência é muitos diagnósticos de ansiedade. É óbvio que a ansiedade precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada, mas a gente precisa se perguntar também que recursos a gente tem buscado desenvolver para que a gente possa administrar melhor a nossa ansiedade, para que a gente possa usar esses elementos a nosso favor, para que eu não me deixe envolver pelo medo, pela uma angústia e que eu fique completamente travado em relação à minha própria existência. A gente precisa parar e se perguntar qual é o significado dessas sensações e o que eu posso começar a fazer com elas. Então, qual que é a minha proposta? A minha proposta é que a gente comece a conversar sobre isso. E uma das coisas que é mais complicada quando a gente fala de ansiedade é exatamente fazer as pessoas voltarem a entender que não existem respostas imediatas. Eu não tenho como saber antecipadamente como vai ser o meu dia de amanhã, se o meu chefe novo vai ser legal, se eu vou conseguir me readaptar, se eu ainda consigo lidar com o trânsito. Essas tentativas de antecipação, né, de respostas que ainda não foram dadas, elas só alimentam a nossa sensação de ansiedade. Então, o modo, por exemplo, de administrar a ansiedade é reaprender a lidar com o dia a dia, é reaprender a lidar com uma certa limitação temporal. Só para a gente finalizar, eu queria fazer uma colocação de um psiquiatra chamado Brewer, que ele diz o seguinte: quando a gente age na reação imediata, a gente está agindo só no nível da sobrevivência. A gente reage àquilo que acontece, mas a gente não necessariamente aprende alguma coisa com isso. O grande problema que a gente tem hoje é que a gente quer ter respostas antecipadamente para coisas que ainda não aconteceram. E por que isso gera mais ansiedade? Por quê? Porque o alívio para a ansiedade ela tem a ver com a situação concreta, com a resolução da situação. Quando a gente simplesmente faz perguntas cuja resposta a gente não domina, na verdade a gente fica mais ansioso, porque eu quero e não quero que a situação aconteça para que eu possa vislumbrar a possibilidade de desfecho. Quanto mais situações eu vislumbro na minha cabeça, exemplo que eu dei há pouco, né? Como vai ser meu novo chefe, como vai ser voltar ao ambiente de trabalho, como vai ser desconstruir tais e tais coisas, na verdade eu só aumento a minha sensação de desconforto. E a ideia é que a gente possa reaprender a lidar com o fato de que algumas coisas a gente precisa esperar, de que algumas coisas precisam ser vividas, de que algumas coisas precisam ser experimentadas
E nesse sentido, o excesso do uso da tecnologia, por exemplo, pode ser extremamente desconfortável. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho tido alguns cuidados de tentar fazer vídeos mais curtos, e aí às vezes os vídeos curtos eles comprometem a mensagem que eu quero passar. Mas o que tem sido dito para mim? Não, mas se você fizer um vídeo muito comprido, as pessoas não vão ver até o final. E aí eu me pergunto, de que modo os meus vídeos vão ajudar alguém se eles, de certa forma, eles precisam estar condicionados ao sintoma que eu estou tentando discutir? Então, uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a nossa capacidade de administrar as coisas num tempo um pouquinho mais lento, num tempo necessário para que a gente possa processar a informação e num tempo necessário para que a gente possa responder a ela.